Quem é o responsável pelo desenvolvimento da minha vida com Deus, da minha vida cristã? O que eu preciso fazer para desenvolver essa caminhada? Sim, eu disse desenvolver vida com Deus, porque não basta apenas entendermos que nós temos vida com Ele, nós precisamos caminhar com o Senhor. O Senhor Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Está lá em João 15. O que eu devo fazer então para desenvolver a minha caminhada, a minha vida com o Senhor? Eu preciso orar mais? Eu preciso ler mais? A questão está em fazer. O que é que eu preciso fazer mais? Eu sou Alexandre Idas, eu sou pastor presbiteriano e atualmente aqui na cidade de Botucatu, e esse é um canal onde nós vamos tratar essa questão de desenvolvimento cristão, de vida com Deus. Eu quero aproveitar para agradecer aqui os nossos primeiros 100 inscritos e pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você faça a sua inscrição, ative o sininho aí para nos seguir, para ser avisado aí dos próximos vídeos. E falando nessa questão de desenvolvimento, nós vamos conversar hoje sobre isso, o papel esquecido do Espírito Santo na caminhada cristã. Porque uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que, assim como na nossa vida cristã, nesse, vamos chamar assim, nesse departamento, porque a gente tem o hábito, o costume de dividir a vida em algumas áreas, não é verdade? Parece que para algumas a gente tem claro na mente a ideia, a convicção de que essa área específica precisa ser desenvolvida. Por exemplo, a nossa vida acadêmica, né? A gente pensa nos cursos que nós vamos fazer, nós temos aí uma agenda de livros para ler, de aulas para assistir, cursos para a gente realizar. Quando você pensa na sua vida financeira, nós precisamos de um plano, de um orçamento. Qual que é o orçamento doméstico? Quanto que eu ganho? Quanto que eu gasto? Quais são os meus planos? Aonde eu quero chegar economicamente falando? Quais são os planos em relação à família? Nós temos planos para tudo. Nós olhamos para a nossa carreira, né, para a área de atuação em que nós estamos hoje, e nós pensamos, nós temos objetivos. Pode ser que você não esteja colocando no papel, pode ser que você não esteja planejando como deveria, mas você sabe que você precisa planejar. E é muito interessante que a gente faz isso toda vez na virada do ano, não é verdade? A gente pega um papel e a gente faz aquela lista do que nós precisamos fazer. Pois é, meu irmão, minha irmã, quando se trata de vida com Deus, nós também precisamos entender que precisamos desenvolver, devemos desenvolver a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você pense um pouquinho comigo. Há quanto tempo você caminha com o Senhor Jesus? Há quanto tempo você frequenta a sua igreja? Depois que você pensou sobre isso, hoje você pode dizer que você conhece a Bíblia mais do que você conhecia há 6 meses, há 1 ano atrás? Hoje eu tenho mais intimidade com Deus do que eu tinha há 2, 5, 10 anos? Ou será que eu sou uma pessoa que fui convertida há 20, 30 anos atrás, mas até agora eu estou no mesmo lugar? Eu tenho medo de orar em público, eu tenho vergonha de ler um texto, eu não consigo levar um estudo, às vezes eu quero compartilhar uma mensagem bíblica para alguém que está precisando, mas eu fico com medo. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nós nos esquecemos de que nós precisamos do Espírito Santo para desenvolver a nossa caminhada com o Senhor. Eu quero ler um trecho aqui do Salmo de número 1 e diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita. Em outra versão, a sua alegria, a alegria do verdadeiro cristão, ela está na palavra de Deus, na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Meditar dia e noite. Nós temos aqui uma ideia de continuidade. Pois é, como é que a gente está desenvolvendo essa questão? É muito interessante a gente pensar nisso. A Bíblia mostra para nós de que a vida cristã não foi projetada, né, para ser uma carreira solo, né, para a gente entender que nós sozinhos vamos desenvolver essa vida, e nem tampouco apenas com a nossa própria força, com a nossa energia. Lá em João capítulo 16, o Senhor Jesus ele diz que ele enviaria a nós o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo? Porque é Ele quem convence do pecado, é Ele quem fortalece o discípulo, é Ele quem produz essa transformação interior. Então nós precisamos enxergar essa necessidade, a necessidade do desenvolvimento da nossa vida com Deus. Tem tanta gente criticando a igreja hoje em dia, e aqui mesmo nesse ambiente virtual da internet,
Existem tantos vídeos falando que Deus prometeu tantas coisas, coisas que o Senhor não falou, coisas que não estão na palavra dele, interpretações equivocadas, interpretações que não têm base aqui no livro do Senhor, na Bíblia, na revelação de Deus para nós. E se a gente não tem nenhum grau de desenvolvimento na nossa caminhada, nós seremos alvos fáceis. Assim como a palavra diz, seremos levados ao redor por todo vento de doutrina, novidades no mercado gospel, novidades aí dos pastores da internet. E tem muita gente boa ensinando a palavra, mas também tem muita gente falando coisas que Deus nunca falou. Então nós precisamos entender, nós precisamos buscar um conhecimento mais ativo da palavra de Deus, nós precisamos do auxílio do Senhor. Eu li um texto lá do Antigo Testamento, no livro dos Salmos, apenas um recorte, existem tantos textos, a Bíblia toda nos leva nessa direção de querer, de ter este anseio por conhecer mais o Senhor. Mas eu gosto muito do último versículo da segunda carta de Pedro, 2 Pedro 3,18, onde Pedro diz: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu queria deixar uma indagação com você: será que apenas frequentando a escola dominical, ou seja, um encontro de 1h30, talvez 2 no máximo, uma vez por semana no domingo, e também participando dos cultos à noite, o culto também, quando a gente pensa aí na questão da adoração, da palavra geralmente aí 20, 30, 40 minutos de pregação, será que só isso é suficiente para que eu seja o homem que o Senhor deseja que eu seja? Para que você, minha irmã, seja a mulher que o Senhor deseja? Será que apenas participando aí dos eventos da igreja, e olha que tem igreja que tem bastante evento, né? Pelo menos no nosso contexto presbiteriano aqui, a maioria das igrejas, nós temos aí 1 ou 2 encontros aos domingos. Tem igreja que não tem mais escola bíblica dominical, tem apenas o culto no domingo. Mas mesmo que você participe aí ativamente das aulas na escola bíblica dominical, na sua comunidade, na sua igreja, que você participe regularmente dos cultos e que você participe pelo menos uma vez, ou no seu grupo pequeno familiar, na sua célula, ou na sua reunião de oração, onde geralmente também temos aí o acesso à palavra de Deus, um compartilhar. Será que só isso é suficiente? O que é que eu preciso fazer? Ah, pastor, eu tenho então que passar horas e horas todos os dias lendo a Bíblia? Será que é isso que eu preciso fazer? Nós precisamos de um tempo para a palavra de Deus, porque afinal de contas, pense comigo, tudo que é importante na sua vida você dá um jeito. Às vezes nós trabalhamos aí em empresas, em grandes escritórios, em grandes mercados, e aí o patrão fala assim: olha, eu preciso de 1 hora a mais de você. A gente vai dar um jeito e vai. E com o Senhor? Antes, o prazer do cristão, o prazer do bem-aventurado, o salmista está dizendo, está na lei do Senhor, está na lei de Deus. Como é que anda o meu prazer em relação à lei do Senhor? O que é que eu preciso fazer? Eu vou dizer para você, você precisa do Espírito Santo na tua vida. Você precisa entender que esta é uma caminhada onde sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Estava andando numa rodovia um tempo atrás e eu vi uma construção abandonada de uma ponte. Ela não tinha começo e ela não tinha fim, ela só tinha uma estrutura no meio. Parece aquela ponte que a gente diz, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, muitas vezes, nós ficamos completamente perdidos assim, em relação à nossa vida cristã, em relação a como desenvolver a nossa caminhada com o Senhor. E eu queria que você pensasse nisso, eu queria que você nos acompanhasse aqui, vamos caminhar juntos, vamos pensar acerca da necessidade que nós temos do Espírito Santo. Tem outro versículo fantástico que a Bíblia traz em relação ao Espírito, quando Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, 18, e ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia não apenas dá uma sugestão, meus irmãos, para que sejamos cheios do Espírito Santo, ela dá um mandamento, é uma direção de Deus. E nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O próprio Cristo, no final do Evangelho de Mateus, está registrado lá no capítulo 28, no texto conhecido como a Grande Comissão, quando ele olha para os discípulos e diz: vocês aprenderam de mim, agora vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês em todo o tempo. Então para comigo por um instante e vamos pensar nessa questão aqui. Existe esse chamado de Deus para nós,
nós temos acesso ao Senhor pela graça, pela misericórdia, pela ação dele na nossa vida, e nós não estamos sozinhos. Este livro que eu escrevi, De Volta ao Verdadeiro Evangelho, o papel do Espírito Santo no processo de transformação do discípulo de Cristo, ele tem esse viés, o objetivo de nos auxiliar nesse entendimento. O Espírito Santo está aqui, ele está disponível a cada um de nós. Agora, o que é que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando para sermos cheios do Espírito, ou estamos, assim como Paulo vai dizer também em outro texto, estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus? Vamos caminhar junto? Eu peço para que você, se ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Eu peço para que você ative o sininho para você receber aí as notificações dos novos vídeos. Comenta esse vídeo aqui, fez sentido para você essa reflexão? Você entendeu? Você concorda que de fato nós precisamos desenvolver a nossa caminhada com Deus? Muitas vezes a gente pensa assim, vamos olhar para as crianças são a igreja do futuro. Não, as crianças são a igreja hoje, e nós somos os adultos hoje. O que é que nós estamos passando, para os mais novos? Como discípulos de Jesus, o que é que nós estamos fazendo? Nós temos capacidade, nós estamos desenvolvendo essa caminhada, nós estamos investindo no discipulado, na caminhada com o Senhor. Nós estamos assim como Pedro, trabalhando arduamente ali com alegria para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Pensa nisso, nos acompanhe aqui, certamente nos outros vídeos a gente vai continuar essa reflexão. Um grande abraço, que Deus continue abençoando a você, a sua família, a sua casa, a sua igreja. A gente se encontra aqui no próximo vídeo.